Olá! Na nossa videoaula de matemática de hoje, vamos estudar sobre densidade demográfica. Na página 65 do capítulo 3, caderno 2, vocês podem estar encontrando o conceito e como se calcular a densidade demográfica de um local. Então, vamos ver o conceito? Observe na tela. Densidade demográfica. O que é? Então, a densidade demográfica, gente, é o total de habitantes que é dividido pela área que ocupa. Ou é a média da distribuição da população total pelo território. Por exemplo, a China, ela possui uma elevadíssima densidade demográfica, mas a sua população ela está concentrada mais na porção leste. Então, como se faz para calcular a densidade demográfica de um local? A gente pega o número de pessoas que ocupam aquela região, e divide pela área. Na imagem, vocês podem estar observando, a densidade demográfica da China, onde tem DD. DD significa densidade demográfica, onde tem o valor de 1.300.000.000 de habitantes, que é dividido pela área, que é de 9.562.036 quilômetros quadrados, Esse valor é dividido, E em que resultou em 135,9 habitantes por quilômetro quadrado. Então, para você obter a densidade demográfica de um local, você tem que ter, primeiramente, duas informações: a quantidade de habitantes e a área daquele lugar. Faz a divisão e obtém a densidade demográfica, ok? Então, observe na tela o mapa que mostra a densidade demográfica do Brasil por região, Então, vamos observar, começando pela região norte do Brasil, certo? Que a região norte, ela tem 7 estados, que o valor da densidade demográfica é 4,65 habitantes por quilômetro quadrado. Então, ela é pouco povoada, tem poucos habitantes em relação às outras regiões. É a região menos povoada do Brasil, tá bom? Vamos ver agora a nossa região, que é a região Nordeste, onde fica o nosso estado do Piauí, A região Nordeste, a densidade demográfica é de 36,84 habitantes por quilômetro quadrado. Já é bem maior do que a região Norte, certo? A região Sudeste, que é de 94,04 habitantes por quilômetro quadrado, já é bem maior o valor do que a região Nordeste, mas tem diversos fatores que influenciam nessa quantidade. A região Sudeste é uma região bastante industrializada, é bastante desenvolvida economicamente, então, por isso a maior concentração de pessoas, por quilômetro quadrado, porque muitas pessoas saem das outras regiões para ir para a região Sudeste em busca de melhores condições de vida e, consequentemente, em busca de emprego, devido à grande quantidade de indústrias, certo? Aqui a quantidade da região Oeste, que também é baixa, a segunda menor densidade demográfica do país, sendo o valor de 9,88 habitantes por quilômetro quadrado. E, por final, a região Sul já é um pouco maior do que a região Nordeste, ficando em segundo lugar depois da região Sudeste, que é de 51,4 habitantes por quilômetro quadrado. Nesse mapa, vocês podem observar também que tem como fonte, as informações foram coletadas pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o órgão que colhe informações sobre a população brasileira, principalmente, do que nós estamos falando agora, que é a densidade demográfica,
Elas colhem por meio de estimativas, por meio de pesquisas feitas no país inteiro, tá bom? Olha só, é a imagem apresentada. O professor, né, colocou no quadro dizendo que o Brasil é um país populoso e pouco povoado. Aí o menino diz assim, a criança diz assim, não entendi, professor, mais ou menos assim, o que isso quis dizer, né? Então, o Brasil, ele é um país bastante populoso, significa que a população, a quantidade de habitantes é grande. Porém, é pouco povoado. Por que é pouco povoado? Porque existem regiões em que a quantidade de habitantes é pouca, né? Em comparação à outra. Então, a distribuição de habitantes de um lugar para outro varia bastante. Tem lugares ainda pouco habitados ou até não habitados, com a população muito, muito pequena, tá bom? Então, por isso que dizemos que uma das características do nosso país é que ele é bastante populoso e pouco povoado. Bastante populoso porque a quantidade de habitantes é grande e pouco povoado porque a quantidade de habitantes por metro, por quilômetro quadrado ainda varia, né? Com lugares com poucas pessoas ainda habitando, tá bom? Então, olha só um exemplo de como se calcular, né? A densidade demográfica. Primeiro, olha só, uma freguesia com 5.300 quilômetros quadrados tinha 159 mil habitantes. Sua densidade populacional. Densidade populacional é a mesma coisa que densidade demográfica. Como nós fazemos isso? Olha só, primeiramente, olha só, o X que tem aí, esse X corresponde à densidade demográfica, tá? Que nós não sabemos ainda o valor. A quantidade da população dividida pela superfície ou área, né? Que nós estudamos na aula anterior e vimos que é a mesma coisa, superfície ou área. 159 mil, né, que é a quantidade de habitantes da população, dividido por 5.300, que deu 30, tá? Então, a resposta da densidade demográfica corresponde a 30 habitantes por quilômetro quadrado, certo? E agora, por final, nós vamos realizar uma leitura, né, lá no capítulo 3, onde você vai ver o conceito de densidade demográfica, na página 65. E em seguida, você vai responder as páginas 65, 66 e 67. Não esqueça também a importância de fazer o estudo das operações matemáticas, da adição, da subtração, multiplicação e divisão, tá? E essa atividade sobre densidade demográfica é para ser enviada até o dia 3/7, portanto, sexta-feira, até às 5 horas da tarde, tá bom? Boa atividade, bom desempenho e até a próxima. Beijo, tchau, tchau!